Ok. Conduz aí o nosso microfone. Ó. Bom, Eu só vou comentar assim, vamos seguir um pouquinho a ordem das pessoas que estão levantando a mão. Né? Então, olha, cadê olha, tem aqui na frente... Já está ali. bom, meu nome é Samara, sou estudante de Publicidade e Propaganda do segundo período. Bom, primeiramente, fora Temer. Segundamente, qual a sua posição sobre projetos que tramitam em diversas casas legislativas e que se afinam no programa Escola Sem Partido? Gostaria de saber a posição do senhor. Boa. Bom, minha posição sobre a escola... Bom, a Escola Sem Partido está tramitando no Congresso Nacional, isso é um tema de legislação federal. Sim, porém, na verdade, a legislação federal é que vai dar o arcabouço. O que está tramitando aqui no Rio de Janeiro, ele tem um poder de... Porque, na verdade, você tem barreiras constitucionais e da legislação nacional que impedem ou limitam a margem de manobra da Câmara de Vereadores. Então, acho que a iniciativa mais importante correndo nesse momento é a iniciativa que está correndo no Congresso Nacional. Eu quero responder para você de maneira assim, muito objetiva. Eu sou contra a ideologização das escolas e da sala de aula, mas eu entendo que a escola deva ser laica e a escola deva gerar capacidade de pensar nas pessoas. Senso crítico, capacidade de pensar, é uma obrigação da educação. O que nós queremos são cidadãos que pensem de maneira livre, são cidadãos que possam gerar críticas e possam formular o seu próprio pensamento. Eu não acredito que a escola deva ideologizar nenhum tema, mas eu acredito que o ambiente escolar ele tenha que fomentar a discussão e tenha que fomentar o pensamento livre dos cidadãos. O projeto de lei que está em análise em Brasília, da maneira como ele está hoje, eu, se fosse deputado federal, eu apresentaria algumas emendas. Eu acho que esse projeto precisa ainda ser melhor debatido com a sociedade e precisa ser aprimorado. Eu acho que, da maneira com que ele está, no meu entendimento, ele precisa de aprimoramento. A minha visão é clara, ideologização da sala de aula, eu sou contra, mas eu acho também que a sala de aula tem que ser a escola laica e com fomentar a capacidade de pensar. Tolir pessoas, nunca. A gente quer cidadãos livres, com capacidade de pensar e de criticar, e é essa liberdade que vai fazer a energia que vai fazer o futuro do país. Não acredito em outra coisa que não seja isso. Obrigada. Foi uma pergunta mesmo, porque é uma curiosidade, porque ele se diz sem partido, mas ele é claramente ideológico quando ele proíbe algumas discussões importantes de cunho social. Então, foi uma dúvida mesmo que eu tinha quanto à sua posição. Muito obrigada. Obrigado a você. Posso falar de cá? Ótima pergunta. Bom dia, candidato. Me chamo Tatiane Alves, sou estudante do terceiro período daqui da faixa, no curso de jornalismo. A minha pergunta é que instalou-se uma crise, né, no governo do Estado, e o atual prefeito ele costuma dizer que essa crise não vai afetar a prefeitura, embora nós, cidadãos, sentimos na pele que já está afetando. Já está afetando. Então, como cuidar, né, na próxima gestão da cidade, sem contar com os royalties do petróleo, com a porcentagem que vem dos royalties do petróleo, e sem contar também com a menor arrecadação que vem do Estado e da Prefeitura, arrecadação de imposto. Então, a minha pergunta é bem simples, como cuidar sem depender da arrecadação de impostos e dos royalties de petróleo? Olha só, excelente pergunta sua, e você tem absoluta razão. Eu acho que esse é o centro desse debate eleitoral. Por isso que a gente precisa ter muita clareza sobre esse tema. No debate da Bandeirantes, eu acho que muitos de vocês assistiram, o tema principal foi exatamente esse. A Prefeitura está contando uma mentira para a sociedade. A cidade do Rio de Janeiro não é uma ilha da fantasia cercada de problemas por todos os lados. Esses problemas estão nos afetando, sim. Então, vou te dar números. A arrecadação do município do Rio de Janeiro, de 2014 para 2015, caiu 6%. 5% nas receitas próprias do município e 8% nas transferências da União e do Estado. A Prefeitura do Rio recebe transferências constitucionais do governo federal e do Estado que caem se a arrecadação federal cai e que caem se a arrecadação do Estado cai. A arrecadação própria do município também caiu. Então, o nosso cenário é um cenário de aperto fiscal e econômico do município. Coloca esse dado junto do outro dado que eu dei, que é o crescimento acima da inflação, da linha de pessoal em cargos especiais e cargos em comissão, nós temos um coquetel explosivo. O prefeito Eduardo Paes
quebrou a previdência dos servidores do município do Rio de Janeiro. Não tem um centavo em caixa na Previdência Municipal hoje. Zero. A Previdência do município do Rio de Janeiro está igualzinha à Previdência do Estado. Se o Tesouro Municipal não colocar recursos para completar a Previdência, não se paga aposentados e pensionistas na cidade do Rio de Janeiro, isso é uma realidade. Vamos virar... Sabe qual é o maior temor do servidor público do Rio de Janeiro hoje? Ele pergunta assim, Osório, será que nós vamos ser amanhã o que passa o servidor do Estado hoje, que não recebe em dia, que recebe parcelado, que pega empréstimo consignado de 13º salário e botam o nome dele no Serasa, que aposentado e pensionista é jogado para dali a 60 dias? Esse é um risco que nós corremos se não tivermos alternância no poder. Porque se nós não tivermos alternância no poder, esse mamute que virou a Prefeitura do Rio de Janeiro com 29 secretarias e aparelhamento para todos os lados, vai continuar o mesmo mamute. E se a gente continuar com esse mesmo mamute, nós vamos quebrar igual quebrou o Estado e igual quebrou o Brasil. Então, a sua pergunta eu acho que é a reflexão central dessas eleições. A alternância de poder fundamental. E aí a segunda pergunta, como deve se dar essa alternância no poder? E aí você, no espectro político, tem opções muito claras. Você tem posicionamentos mais estatizantes, você tem posicionamentos, enfim, que acham que o Estado tem que ser onipresente, onipotente, faz tudo e resolver tudo, e você tem posicionamentos que prezam pela gestão pública, pela eficiência, respeitando o serviço público. Olha, a minha visão é uma visão muito clara. O PSDB, ele tem várias colorações ideológicas dentro dele, mas nós somos o partido da social-democracia. E a social-democracia, ela acredita no poder do indivíduo, no empreendedorismo e na livre iniciativa, por um lado. Mas, por outro lado, ela entende que o Estado tem um papel fundamental na eliminação das desigualdades. E é papel do Estado, sim, garantir oportunidades iguais a todos. E, para isso, a educação tem que funcionar, a saúde tem que funcionar, os serviços públicos têm que funcionar. Essa é a nossa responsabilidade e essa é a discussão dessas eleições. Botar alguém sem experiência dentro da prefeitura, num momento de crise, sabe que um cidadão do Sampaio, o Sampaio é um bairro pequeno, ali no subúrbio da Central, um pouco depois da Tijuca. Estava numa reunião no Sampaio, aí o sujeito falou assim para mim, Osório, sabe o que eu estou sentindo? É como se nós estivéssemos dentro de um avião, cidade do Rio de Janeiro fosse um avião, um jumbão daqueles, enfim, com 500 pessoas lá dentro, no meio de uma tempestade, raio, trovão e turbulência, e o avião tem que pousar. E está sacudindo, a gente está segurando na cadeira, todo mundo com medo e rezando, cinto de segurança fivelado, aquela confusão toda. E no meio desse processo, aparece no alto-falante um blim-bloing. Senhores passageiros, eu gostaria de informar que, a partir de agora, o comandante dessa aeronave será substituído, e etc. e tal. E aí a pergunta que nós estamos dentro desse jumbo, no meio da tempestade, temos que postar esse avião. A pergunta é, quem é que nós vamos botar na cabine de comando para segurar o avião? Porque o que está lá atual está levando esse avião para um colapso, porque o avião está com uma carga extra muito mais pesada do que ele poderia estar. Quem é que a gente vai botar nesse momento de dificuldade? Alguém que nunca pilotou um teco-teco, que não tem compreensão do funcionamento da máquina pública, que não tem capacidade de atrair investimento para a cidade, ou alguém que tenha condições de fazer uma coisa diferente, lógica e racional e de bom senso? Essa é a grande pergunta. O Rio de Janeiro está andando numa marcha para um fim muito ruim. A nossa possibilidade de reverter isso é o processo eleitoral com alternância de poder. Ok. Sandra, você queria fazer uma pergunta? Boa tarde a todos, boa tarde, candidato. Meu nome é Douglas, eu sou aluno de Publicidade e Propaganda do 3º período. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à questão também da transparência. Todos sabem aqui da subordinação, principalmente da Prefeitura, com relação à questão das empresas de ônibus. A gente vem durante anos sendo submetido aos desmandos dele, o que eles querem, eles conseguem ser aprovados pela Prefeitura, e o senhor, como secretário de Transporte, com certeza deve saber bastante disso. A questão que eu queria saber é com quem e para quem o senhor pretende governar, e se o senhor pudesse falar também quem foram os seus apoiadores e quem são os seus principais financiadores, tanto na campanha para deputado estadual, quanto agora na Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigado, Douglas. Olha só, acho que transparência é fundamental para a gente tocar qualquer atividade no setor público. E eu pretendo, como prefeito do Rio de Janeiro, fazer uma gestão absolutamente transparente em todas as áreas. Hoje a gente tem tecnologia, que nós não tínhamos no passado,
que permite uma participação muito maior da população em qualquer assunto que diga respeito à administração pública. Então, na verdade, nós vamos colocar na palma da mão, dentro do seu celular, um aplicativo Rio que vai permitir que você acompanhe todos os processos da prefeitura. Sem transparência, você abre a porta imediata para a corrupção e para a ineficiência. A transparência combate não só a corrupção, mas também combate a ineficiência e dá voz ao cidadão na orientação das políticas públicas. Eu não acredito que a gente possa, você exercendo um cargo eletivo, você sendo um chefe do Poder Executivo Municipal, que você consiga cumprir a sua missão sem estar com o sentimento do pulso da sociedade na sua mão, sem abrir o canal de diálogo franco e direto com as pessoas. O político tradicional é avesso a isso, meu amigo. Político tradicional tem horror, sabe o quê? A transparência, a publicidade e a rua. O cara não vai na rua, o cara tem medo de ir na rua. Ele tem medo de enfrentar uma pergunta como essa que você fez, que é uma pergunta correta. Você acha que o Pedro Paulo vai vir aqui para ser perguntado para você? Não vai, não. Você acha que o Bolsonaro vai aparecer por aqui? Meio difícil. O Crivella, não sei se vem. São os 3 que não confirmaram até agora. Desses todos, eu garanto, assino embaixo aqui, ó. Pedro Paulo não vai aparecer aqui na faixa, em hipótese nenhuma. Porque ele não está disposto a ouvir você ou a ouvir qualquer tipo de pergunta que possa surgir daqui. Eu acho que você tem que perguntar o que você quiser. Então, voltando e respondendo à tua pergunta, transparência tem que ser hoje, e essa é a nossa proposta para a Prefeitura do Rio, está no centro desse novo eixo de gestão pública que a gente vai trazer para a Prefeitura do Rio. Todos os processos transparentes, tudo acompanhado e participação popular através do aplicativo. Não é razoável, pensa bem, que você, que quer fazer uma reforma, uma construção de uma casa num determinado bairro da cidade, você vai lá requerer a sua licença de obras. E depois você não saiba nada o que está acontecendo com esse processo, que é um processo de papel, que vai correndo atrás de carimbos dentro da administração pública, e você não tem nenhuma visibilidade sobre o que está acontecendo. E, de vez em quando, você vai perguntar, e chega um agente público com alguma proposta esquisita no velho vender dificuldades para comprar facilidades, tá certo? Enfim, isso é uma coisa inaceitável. Na área de transportes, a gente pode ter, sim, e precisa ter mais transparência, você tem razão. Eu fui secretário de transporte da cidade do Rio de Janeiro durante 1 ano e 4 meses. E, nesses 1 ano e 4 meses, eu tinha 2 missões principais, macro, que era viabilização da demolição da elevada perimetral, sem que o Rio de Janeiro sofresse a revolta da vacina do século XXI, ou seja, nós termos condições logísticas e operacionais para derrubar o elevado e manter a cidade funcionando, a construção do eixo do BRT e, obviamente, a condução do processo de transporte na cidade. Eu lidei com as empresas de ônibus, hoje nós temos um contrato de concessão no Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu fui o secretário de transporte em 450 anos de história do Rio de Janeiro que mais multou a empresa de ônibus. E eu fui o único que conseguiu receber as multas, porque eu ameacei executar as garantias contratuais financeiras nos contratos de concessão. Claro que eu pude fazer isso porque existia um contrato de concessão, que não foi licitado por mim, mas existia um contrato de concessão que isso nem isso havia. A transparência no sistema de ônibus, ele não é apenas uma questão importante para o controle social desse serviço público. É um serviço público, prestado por concessionários privados, mas ele tem que ter um controle social e da prefeitura sobre ele. Hoje, os controles são frágeis. A prefeitura exige, pelo contrato, uma auditoria externa. Na minha época, eu exigia a contratação e a Ernst Young foi contratada. Não apresentou relatórios nenhum conclusivo até hoje, porque o poder público acaba sendo leniente com esse tipo de processo e não existe esse engajamento a fundo. A transparência também pode servir para a melhor operação do sistema. Você tem que ter no seu celular a planta de viagens de transporte de ônibus no Rio de Janeiro, e você estando num ponto, tem tecnologia para isso, você tem que estar no ponto de ônibus, tem que saber que daqui a 6 minutos e meio vai chegar o ônibus que você está esperando. Você tem que saber que daqui a 9 minutos vai chegar o ônibus da outra linha. E você tem que saber também quantos ônibus, e aí o poder público, se aquela linha tem que ter 25 ônibus, o poder público tem que saber se tem 25 ônibus. Os ônibus têm GPS. E a gente simplesmente não usa esses dados de maneira adequada. Nós fizemos uma licitação, temos dados e não conseguimos tratar desses dados. O prefeito não deixou que eu informatizasse a Secretaria de Transportes. A Secretaria de Transportes é uma loucura, abre 11 mil processos por mês. 11 mil processos por mês. Nada disso funciona se não tiver controle. Com relação aos doadores da minha campanha. Doadores da minha campanha agora para prefeito. Posso dizer a você o seguinte,
A minha campanha é uma campanha que vai ser uma campanha muito dura, porque hoje você tem dificuldade de captação de recursos muito grande. Pela lei nova que veio, eu acho que a lei nova é boa, é positiva. Só vai ter recurso nessa campanha 2 candidatos, o candidato do governo e o candidato Crivella da igreja. Ninguém vai mais ter dinheiro nessa campanha. O candidato do governo, acompanha aí, entra lá na lista de doadores do PT. Aliás, quem quiser saber os meus doadores, basta entrar no site do TSE, clicar Rio de Janeiro, clicar eleições, Carlos Osório e tal, você vai ter todos os meus doadores e a cada dia isso é atualizado. Vocês podem entrar de todo, meu, do Crivella, do Pedro Paulo, do Freixo, do Molon, todos os candidatos. Então, quem são os meus doadores hoje? São pessoas físicas que estão me apoiando porque acreditam numa nova proposta para o Rio de Janeiro. São todos pessoas físicas. Muitos amigos meus, eu próprio, enfim. Na verdade, são as pessoas que estão dispostas a colaborar com um projeto maior. E anteriormente, eu tive doações de empresas e tive doações de pessoas físicas. Não tive nenhuma doação nem de empresário de ônibus, nem de empresa de ônibus, nem de nada ligada a transporte, que era uma atividade que eu estava, e foram, enfim, aí tem um conjunto enorme de... Eu acho o seguinte, é possível que nessa eleição para prefeito eu tenha menos recursos do que uma eleição para deputado estadual, porque o afastamento da doação empresarial, ela reduziu muito o potencial de captação. Então, tem um sem número de pessoas que doaram para mim, pessoas que eu conheço, enfim, e empresas que eu conheço. Por exemplo, a Coca-Cola é uma das minhas doadoras do sistema para deputado estadual. Eu militei no mercado de bebidas há muito tempo, conheço esse mercado de bebidas e sou uma pessoa que tem bom senso. Então, as pessoas que acharam que eu tive bom senso confiaram em mim e doaram. Enfim, agora... Enfim, é isso. Então, tem lá a lista inteira. Eu confesso a você, se você perguntar quem são os seus doadores, eu não lembro de todos. Eu tive vários doadores, tanto para essa campanha quanto para outra. Agora, nessa campanha, quem está doando? Pessoas cariocas, cidadãos, que, enfim, querem me ajudar nessa busca de um Rio de Janeiro melhor. Nós não temos a cultura de doações de pessoas físicas no Brasil. Isso é uma coisa. Nós estamos sendo cobaias também nessa eleição. Essa é a primeira eleição nesse sistema, e eu imagino que os deputados federais e senadores vão reavaliar isso, não sei como, e eu acho que a gente tem que estar vigilante, que provavelmente vão reavaliar isso, não de uma melhor maneira possível. Está certo? Não, espera um pouquinho. Você já fez a pergunta? Tem novas perguntas, tem ali atrás, sim. Ó, tem ali atrás, tem duas ali no cantinho que estão pedindo um tempão. O candidato está entusiasmado, mas o assessor dele aqui já me falou que se deixar, ele fica aqui até 6 horas. Fico. Deixa eu fazer um acordo então, Pior é que eu nós fico. todos aqui, sim, ele já me falou. Que horas são? Deixar... Pois é. Então, eu queria propor... Bom, eu vocês tenho que se entendam depois. Por proposta da assessoria, eu falo aqui, nós teríamos mais 3 perguntas, para irmos aqui até 12h40, 12h50, mais ou menos. Ok? E, com isso, eu peço que vocês esperem um pouquinho, porque outras pessoas não fizeram nenhuma pergunta. Quantas pessoas estão pretendendo fazer pergunta? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos fazer as 6 perguntas. perguntas. Faz a pergunta rápido que eu respondo Você rápido. responde rápido, ok? Eu quero propor aqui o seguinte, olha só. A gente não precisa terminar essa conversa aqui agora. Eu não enxergo nada, vai ser difícil eu ler esse número, vou precisar alguém que lê para mim. Eu tenho aqui um WhatsApp, que eu tenho dado em todas as reuniões que eu faço, aí pedi o seguinte, manda um WhatsApp para mim e fala assim, olha, fulano, Antônio, reunião da faixa. Eu sei que é aqui. E aí vocês mandam, a gente vai conversando, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Eu tenho usado muito isso. Eu vou pedir aqui ao professor que está com... Ah, não, tem um óculos. Olha que chique. Eu nunca uso óculos. Vou usar meu óculos. Óculos preto, igual o teu, meu amigo. Olha só. Grava no celular aí agora, quem quiser fazer pergunta para mim. 9... Grava aí no celular, quem quiser mandar pergunta para mim. Pode mandar. 97288 8526. 97288 8526. Tá bom? A gente distribui esse negócio aqui, claro, obviamente, que eu estou pedindo o voto de vocês, obviamente, explicitamente, tá certo? Vamos às perguntas. Ok, então vamos lá. Perguntas curtas. Período eleitoral é para pedir voto, gente. Não tem nenhuma limitação para isso. Aliás, é esperado do candidato que peça voto, né? Enunciado e pergunta, e depois a resposta do candidato, aí ele vai sintetizar também. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu sou estudante de jornalismo. Ainda no tema das empresas de ônibus, mais especificamente no preço da passagem, houve uma reportagem da UOL
que dizia que as passagens de ônibus aumentaram 986% desde o Plano Real. Enquanto isso, o IPCA aumentou menos de 400%. Ao mesmo tempo, houve uma promessa do prefeito de que todos os ônibus teriam ar-condicionados até o fim da sua gestão. No momento, a porcentagem da frota com ar-condicionado é 57%. Houve também uma mudança nas redes de ônibus, uma redução drástica, que, obviamente, não atendeu aos interesses da população. E, nesse cenário, eu gostaria de saber se você, eu também falando, o conselheiro do TCM, Ivan Moreira, recomendou abaixar as passagens de ônibus em mais de 15 centavos, e isso não foi feito. O prefeito disse que ia continuar construindo a sua fábrica de escolas. E você pretende, de fato, abaixar o preço da passagem, como o TCM, o órgão regulador, recomendou, e de que forma você pretende concluir essas metas que, obviamente, não serão cumpridas pelo prefeito, já que você esteve lá dentro durante muito tempo e a gente, enquanto população, não percebeu um enfrentamento muito grande pelos interesses da população nessa área. Beleza, obrigado, Leonardo. Olha só, vamos lá. Preço da passagem. Primeiro, respondendo aqui para você. Eu não tenho esse dado do UOL, tá? De comparar o crescimento do preço das passagens desde o Plano Real com o IPVA. Eu não tenho esse dado, enfim, não sei da origem desse dado, e não sei se isso é Rio de Janeiro, se é Brasil, enfim, não tenho essa informação. O que eu posso dizer é o seguinte: eu fui secretário de Transportes 1 ano e 4 meses. Na minha gestão, nós tivemos 2 aumentos de tarifa. Tivemos um aumento, eu entrei no finalzinho de 2012, pelo contrato de concessão, os aumentos de tarifas na cidade do Rio de Janeiro sempre se dão agora no 1º de janeiro de cada ano, tá certo? Então, teve um aumento de tarifa de 2012 para 2013 e um aumento de tarifa de 2013 para 2014, tá certo? No contrato de concessão dessa licitação que foi feita pela Prefeitura, você foi instituída, e eu acho que isso foi um avanço importante, uma fórmula, porque como é que se dava o reajuste de tarifa? O reajuste de tarifa era assim, ó, chama os empresários com o prefeito de plantão. E aí, quanto é que é? Não, é 2,50, não, 3,10, não, 4,50, não, 5,80. Era meio assim, não tinha regra nem critério. Não tinha um critério claro estabelecido. Não existia esse critério claro estabelecido. O contrato de concessão, ele implantou uma fórmula para o reajuste da tarifa, que é uma fórmula interessante. Não foi feita por mim, tá? Mas hoje você tem uma regra que é uma fórmula. Como é que é essa fórmula? O reajuste anual de tarifas é por essa fórmula que visa capturar o aumento de custos do sistema. Então, você tem lá na fórmula 3 grandes custos, tá certo? O pessoal, o custo do combustível e os custos de peças, manutenções, pneus, etc., etc. e tal. E o cálculo dessa fórmula se dá por índices oficiais, ou seja, o aumento do preço de combustível capturado pela Fundação Getúlio Vargas no período tal e tal. O índice do IBGE de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, os índices que compõem essa fórmula são índices conhecidos e públicos, e não índices calculados pela Prefeitura, o que dá um mínimo de segurança a como essa fórmula está sendo calculada. Muito bem, mas isso não responde à sua pergunta. Mas hoje a regra da cidade do Rio de Janeiro é essa, e você tem razão, o prefeito descumpriu essa regra de 14 para 15, nesse reajuste, quando ele decidiu incluir a mais no preço da tarifa uma taxa, um valor adicional para garantir o cumprimento da meta do ar-condicionado, tá certo? Isso é um fato. Você tem razão, e essa meta não será cumprida, e a própria Prefeitura admite que essa meta não será cumprida. O que eu fiz em termos de tarifa no meu 1 ano e 4 meses? Não sei se você vai se lembrar que na Zona Sul não era o caso, mas nas longas distâncias, na Zona Oeste e na Zona Norte, você tinha, além da tarifa básica, que hoje é R$ 3,80, você tinha 4 ou 5 tarifas para cima, que majoravam a tarifa básica por distância e ou pela existência de ar-condicionado. Então, você tinha, por exemplo, no mundo de hoje, você teria a tarifa básica R$ 3,80, numa linha de Campo Grande para o centro da cidade, essa tarifa seria R$ 4,60, por exemplo. E assim por diante. E a existência do ar-condicionado majorava ainda mais essa escadinha de tarifas. Eu, como secretário de Transporte,
todas as tarifas a tarifa modal básica. Todas as tarifas vieram a tarifa modal básica. Hoje nós temos uma tarifa universal em toda a cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu fiz, que eu achei justo fazer, e foi muito difícil de fazer, mas nós conseguimos fazer, foi aumentar o tempo de integração de conexão do bilhete único, que era de 2 horas, com todas as obras e com o aumento de trânsito na cidade, nós conseguimos aumentar para 2 horas e meia, porque tinha muito passageiro que não estava conseguindo fazer a conexão no período das 2 horas, por conta, enfim, do tempo de viagem estar sendo muito estendido. Isso fez com que o volume de gratuidades fosse maior. A tarifa que o usuário paga pelo transporte no Rio de Janeiro hoje não é R$ 3,80 a tarifa real. Ela é bem menor do que isso, porque R$ 3,80 dá a possibilidade de você fazer 2 viagens pagando essa tarifa. Hoje, o nível de utilização dessas 2 viagens é acima de 30%, 35%, ou seja, 1/3 das viagens no Rio de Janeiro tem integração. Isso joga a tarifa média para baixo isso. E o Rio de Janeiro não dá 1 centavo de subsídio por conta dessa integração. O governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, tem uma tarifa igual à nossa. E ela paga R$ 2 bilhões, tem um dinheiro duto da Prefeitura de São Paulo, do PT, diretamente para a Caixa dos Empresários de Ônibus, que transfere por ano R$ 2 bilhões para pagar o bilhete único de São Paulo. Então, eu diria a você que no Rio de Janeiro nós temos uma situação comparativa, em termos de tarifa real, bastante superior a grandes capitais brasileiras, porque nós não subsidia, o Rio não subsidia em nada esse tema, e eu acho que o maior risco que nós temos é se alguém inventar subsídio para a tarifa de ônibus. Se houver subsídio para a tarifa de ônibus, você pode ter certeza que vai ter corrupção, que vai ter roubo e que não vai ser a favor do interesse público. Então, ter um realismo tarifário é importante para nós aqui no Rio de Janeiro. Então, essas 2 coisas eu fiz como secretário de Transporte. Agora, você tem razão. O processo de racionalização das linhas de ônibus teve como único e exclusivo objetivo reduzir custos das empresas e obrigar passageiro a pagar até uma 3ª passagem. Isso é um fato. E eu já disse aqui a vocês que eu vou suspender o processo racionalização. Esse processo começou, eu já não era mais secretário. Muita gente acha que eu sou secretário de Transportes até hoje, porque quem ficou no meu lugar não fez nada. Muita gente, agora eu sou secretário. Não sou não, querido. Eu saí da prefeitura há 2 anos e meio atrás. Mas ainda acham que eu sou secretário de Transporte, porque eu sou ativo, eu trabalhei pra caramba, e quem entrou no meu lugar ninguém sabe o nome. Você sabe o nome do secretário de Transporte do Rio de Janeiro? Não, não é mais. É o Sansão. Quando eu saí, entrou o Alexandre Sansão, que era o secretário que me antecedeu, o prefeito botou ele de volta, depois entrou o Rafael Pisciani, ficou 1 ano e pouco de secretário. Na saída agora do Pedro Paulo para candidato, o Rafael Pisciani está no lugar do Pedro Paulo, que foi o acordo do prefeito com o Pisciani para viabilizar a candidatura do Pedro Paulo, e voltou esse Sansão no lugar. Ninguém sabe quem é o Sansão. O Sansão é um careca, ninguém tem, você vê na rua, você não sabe quem é, porque a Secretaria de Transporte está omissa de novo. Mas voltando aqui a tua... Eu quero responder rápido, ainda tem 5 perguntas, mas voltando aqui, não deu. Esse tema não dá para falar rápido. Você tem razão. O processo de racionalização das linhas de ônibus, ela cortou o custo das empresas e empurrou uma 3ª passagem nos usuários. E tem um outro tema, que é a redução do número de cobradores. A redução do número de cobradores também fez com que reduzisse o custo operacional das empresas. Isso tudo precisa ser incluído nessa fórmula, porque a fórmula serve para aumentar ou para diminuir. E o que a prefeitura tem que fazer é aplicar a fórmula Vera, na hora boa e na hora ruim, principalmente na hora ruim é quando aumenta para a população, essa é a visão, e na hora boa quando a população tem que ter um ganho disso. Esse processo dos ar-condicionados não vai ser completo, a frota de ônibus do Rio de Janeiro está sucateada e as empresas de ônibus do Rio de Janeiro estão muito apertadas hoje por conta do aumento da integração. As empresas de ônibus precisam ser melhor reguladas e melhor fiscalizadas. Eu conheço o sistema. Eu acho que eu estou, entre todos os candidatos a prefeito, que tem maior conhecimento do tema para traçar uma agenda para essa área, que é um desafio grande da nossa cidade, é um problema da nossa cidade ainda muito grande, Leonardo, você não tenha dúvida disso.